Um livro de 600 anos escrito em uma língua esquecida, um sinal de rádio alienígena vindo do espaço profundo, um navio fantasma encontrado à deriva sem sua tripulação e luzes flutuantes que desafiam toda a explicação científica. Este é o iceberg de alguns dos mistérios inexplicáveis mais estranhos do mundo, classificados do mais conhecido ao mais obscuro. Vamos começar pelo topo com alguns dos mistérios mais conhecidos e descer até os mais obscuros e sombrios que ainda estamos tentando desvendar. No primeiro nível do iceberg, apenas aparecendo acima da superfície, temos nosso primeiro grupo de mistérios. Esses eu diria que são bastante conhecidos e as perguntas que eles deixaram para trás quase se tornaram parte da mitologia moderna. E vamos começar com as linhas de Nazca. Se você for para essa pequena região no Peru, vai se encontrar no deserto de Nazca. Esse deserto é um dos lugares mais secos da Terra, onde a água é incrivelmente rara. Não é um lugar onde a vida floresce. Mas em meio à areia e às pedras você pode acabar encontrando isso. Essas são as linhas de Nazca. Desenhos lindos e intrincados de diferentes animais cobrindo as colinas do deserto. Elas têm bem mais de 2000 anos e aparecem em todos os formatos e tamanhos. Essas linhas, chamadas de geoglifos, fizeram os historiadores perceberem duas coisas. Primeiro, elas são prova de que uma civilização antiga conseguiu de alguma forma sobreviver no deserto de Nazca. E segundo, as pessoas que viviam aqui tinham recursos e confortos suficientes para criar arte, e uma arte muito boa, na minha opinião. Aqui está a pergunta que ninguém consegue responder. Para que serviam essas linhas, afinal? As pessoas que as fizeram desenharam só por diversão? Ou havia um propósito oculto nelas que ajudava essas pessoas a sobreviver às condições extremamente difíceis? Existem várias teorias sobre isso. A teoria inicial sugeria que as linhas eram um calendário para o povo. Historiadores pensavam que as linhas correspondiam a padrões astronômicos e auxiliavam o povo a marcar o tempo, mas nem todos concordam com essa teoria. Muitos pesquisadores atuais sugerem que elas têm relação com a água. E faz sentido que os principais marcos culturais da civilização girassem em torno de algo mais valioso para eles do que o ouro. Alguns creem que os geoglifos eram locais onde anciãos realizavam rituais xamânicos para buscar orientação do mundo espiritual. Outros acreditam que serviam como marcadores de caminho, indicando fontes de água potável para facilitar seu reencontro. Ou talvez seja uma mistura de tudo um pouco. Algumas linhas podem ter sido desenhadas em rituais de fertilidade e outras para indicar linhas de irrigação. A verdade é que sabemos tão pouco sobre a antiga cultura Nazca que provavelmente nunca saberemos ao certo. A seguir no iceberg temos um mito que é tão comum em praticamente todas as civilizações que já existiram, que faz com que historiadores se perguntem se ele pode realmente ter alguma base na realidade. Se você olhar a maioria das mitologias, em algum momento vai encontrar uma parte em que grandes inundações engolem a Terra, purificando-a, depois recuam e reiniciam um ciclo humano. Os maias criam que os deuses inundaram a Terra para destruir uma humanidade primitiva de madeira e iniciar uma nova era. Toda religião abraâmica, é claro, tem a Arca de Noé e o Grande Dilúvio como parte do Antigo Testamento, quando Deus varreu o mundo pecador e deu início a uma nova era. A China antiga teve o dilúvio multigeracional de Ganshu, enquanto a mitologia tailandesa fala sobre uma força divina enviando um dilúvio para destruir uma humanidade pecadora e varrê-la da Terra. Porque civilizações em lados opostos do planeta, que até existiram em épocas completamente diferentes, parecem todas ter o mesmo tipo de mito relacionado a um dilúvio que limpa o mundo. Aconteceu algo na história da Terra que deixou uma marca enorme em quase todas as civilizações? Ninguém sabe ao certo, mas existem algumas teorias, e uma das mais fortes é bem direta. A maioria das civilizações antigas se formou ao lado de rios como fontes de água doce. Rios podem transbordar em clima extremo, causando resultados devastadores. As enchentes podem ter sido causas tão comuns de destruição para os antigos que entraram naturalmente na mitologia de todas as culturas. E essa teoria pode realmente ser apoiada pelo fato de que poucas civilizações não têm um mito de dilúvio global, como o Egito Antigo. E a diferença aqui é que, embora eles tenham desenvolvido uma civilização ao longo de um rio, um dos mais famosos do mundo, o Nilo é um rio incrivelmente fácil de prever quando se trata de enchentes. E quando isso acontece, os resultados geralmente são bastante benéficos para a vegetação ao redor da área. Nesse caso, faz sentido. Os antigos egípcios não teriam motivo para criar um mito do dilúvio, já que viam o rio como a fonte absoluta de vida, renascimento e prosperidade. Basicamente, o rio deles os tratava muito bem. Uma teoria mais dramática sobre a mitologia do dilúvio é que o aumento do nível do mar, há cerca de 20 mil anos, afetou praticamente toda a população mundial.
Os danos e as migrações forçadas deixaram marcas profundas nas culturas de todo o planeta, e cada uma criou independentemente seus próprios mitos associados ao aumento do nível do mar. Resumindo a história, ninguém sabe ao certo. Tudo o que sabemos é que há algo sobre o mito do dilúvio, que é incrivelmente popular e recorrente ao longo da história humana. O terceiro mistério deste iceberg é o computador mais antigo do mundo. Em 1900, um grupo de mergulhadores gregos da pequena ilha de Cime estava coletando esponjas do mar na costa da ilha de Anticítera. Um dos mergulhadores emergiu do oceano, tremendo e murmurando sobre um monte de pessoas nuas mortas no fundo do mar, o que deu início a uma grande investigação pela marinha grega. Mal sabiam eles que os mergulhadores tinham acabado de descobrir o naufrágio mais significativo do mundo antigo, com mais de 2000 anos de idade. As pessoas nuas mortas acabaram sendo estátuas de mármore espalhadas ao redor do naufrágio, um dos muitos artefatos encontrados naquele local. Mas um em particular, esse pedaço de bronze enferrujado, mudou tudo o que pensávamos saber sobre tecnologia no mundo antigo. Uma máquina tão intrincada que girar uma única manivela colocaria dezenas de engrenagens de precisão em movimento. Essas engrenagens trabalham juntas para realizar cálculos complexos automaticamente, embora algumas peças tenham se perdido com o tempo. Mas o que esse pequeno computador antigo realmente calculava? Bem, o que sabemos é que provavelmente tinha algo a ver com o rastreamento das estrelas. O dispositivo seria capaz de prever eclipses e fases da Lua, calcular onde os 5 planetas que eles conheciam estariam no futuro, e até mesmo acompanhar o ciclo de 4 anos dos Jogos Olímpicos até o dia exato, usando os principais corpos do nosso sistema solar para medir o tempo de diferentes maneiras. Este era um dispositivo incrivelmente avançado, tão avançado que mudou completamente a nossa compreensão da engenharia antiga. Eles estavam usando uma tecnologia que achávamos que tinha sido inventada mais de 1000 anos depois. Para colocar isso em perspectiva, seria como se descobríssemos hoje que as pessoas na Idade Média usavam smartphones. O mecanismo de Anticítera abriu uma caixa de Pandora de perguntas aos historiadores. Quanta tecnologia complexa os antigos possuíam que ainda não conhecemos? E será que as pessoas do passado eram muito mais avançadas do que costumamos reconhecer? Este próximo é um pouco diferente, pois está relacionado a um evento específico. Em 30 de junho de 1908, sobre a remota região selvagem da Sibéria, uma explosão massiva devastou a região de Tunguska com a força de mais de 1000 bombas atômicas, criando uma onda de choque tão poderosa que circulou o planeta inteiro pelo menos 2 vezes. Testemunhas disseram que pouco antes, o céu de repente brilhou com uma estranha luz azulada, mais forte que o sol. Na sequência, um estrondo ensurdecedor ecoa e um terremoto massivo sacode o chão, derrubando pessoas e estilhaçando vidraças. E quando as pessoas vão ver a origem do barulho, encontram uma enorme área da floresta totalmente devastada. Por 2000 km², as árvores foram derrubadas e queimadas até virar cinzas. O chão está carbonizado e preto. Ninguém faz ideia do que acabou de acontecer. Só décadas depois, após muita pesquisa, é que os cientistas chegam a uma teoria provável. Tunguska deve ter sido atingida por um dos maiores eventos de impacto da história registrada. Mas se isso for verdade, então onde está a cratera de impacto? A luz brilhante no céu era o asteroide entrando na atmosfera da Terra em uma velocidade tremenda, quase 80 vezes mais rápido que a velocidade do som. Então ele teria queimado e explodido pouco antes de atingir a Terra, a cerca de 5 km do solo, causando tanto dano quanto uma bomba nuclear, mas sem deixar uma cratera. Mas a verdade é que não podemos afirmar com certeza. A resposta para o mistério da explosão de Tunguska é provável, mas não é uma garantia. O evento deixou um impacto tão grande, sem trocadilhos, na comunidade científica que o aniversário da explosão foi marcado como o Dia Internacional do Asteroide, em 30 de junho. Para encerrar nosso primeiro nível, temos o manuscrito Voynich, um dos meus mistérios favoritos. Este é um livro de 600 anos, com 240 páginas, mais ou menos. Muitos desenhos, nada muito fora do comum, até você olhar mais de perto para os diagramas. Eles parecem ser uma mistura de plantas, padrões astronômicos e signos do zodíaco, mas é impossível identificá-los com certeza. A escrita é ainda mais estranha e há páginas e mais páginas disso, mas ninguém faz ideia do que realmente está escrito ali. O idioma é totalmente irreconhecível, mas há padrões consistentes que indicam que se trata de uma língua pensada, com gramática e sintaxe reais. Isso é muito fascinante. Historiadores têm quebrado a cabeça há décadas tentando descobrir o significado do manuscrito de Voynich, tentando decifrar sua mensagem.
Eles sabem que ele pertenceu a um alquimista no século 17, o que pode explicar as descrições da natureza. Mas além disso, eles não têm a menor ideia. É um daqueles mistérios que talvez nunca solucionemos. E acho que é por isso que eu o adoro, porque deixa muito para a imaginação. Agora entramos em mistérios mais de nicho, alguns talvez conhecidos por vocês, mas mais obscuros que os anteriores, como o Mary Celeste. Eu pessoalmente acho que mistérios inexplicáveis no mar são alguns dos mais empolgantes da história, provavelmente porque grande parte do oceano ainda está inexplorada, e é inerente ao ser humano querer explorar o desconhecido. Mas no final do século XIX, um navio canadense navegando por um grupo de ilhas no Oceano Atlântico avistou outro navio à deriva no mar. Esse era o Mary Celeste. E fazendo o que os canadenses fazem de melhor, a tripulação se aproximou para ver se podia ajudar, mas o que eles encontraram o chocou. O Mary Celeste estava completamente vazio. Isso faria sentido se o navio tivesse sido danificado por uma tempestade e a tripulação pulado para alcançar a terra, mas havia algo diferente nisso. Todos os pertences da tripulação, incluindo o diário de bordo do capitão, foram deixados totalmente intocados. Toda a comida, bebida e carga foram deixadas a bordo. Era como se a tripulação simplesmente tivesse sumido no ar. O que era ainda mais confuso é que o navio estava completamente intacto. Não havia razão para a tripulação não ter retomado o curso e seguido viagem. E tudo o que faltava eram os botes salva-vidas. Mas onde estava a tripulação? Nunca mais tivemos notícias deles. O diário de bordo do capitão relata que o Mary Celeste partiu de Staten Island rumo à Europa. E a última anotação foi feita cerca de 10 dias antes de o navio chegar às ilhas. Isso é tudo o que temos. Alguns acham que foi um golpe de seguro que deu errado. Outros acham que algum tipo de terremoto submarino atingiu o navio e assustou a tripulação. E os mais céticos acham que a tripulação estava envolvida em algum tipo de conspiração assassina. No final das contas, não fazemos ideia do que aconteceu com a tripulação desse navio fantasma. E provavelmente nunca saberemos. Esse próximo mistério é muito mais moderno e você pode até experimentar por si mesmo. Porque lá no Novo México existe uma cidade chamada Taos. Ela não é muito grande, mas há algo nela que fascina pessoas do mundo todo. Basta perguntar a alguns moradores locais. Uma boa parte das pessoas que moram aqui parecem ouvir um zumbido constante de baixa frequência. Eles dizem que nunca para e é quase como um tipo de ronco profundo. E o que é ainda mais estranho é que quanto mais velho você é, maior a chance de ouvir o zumbido de Taos. Cientistas procuraram por toda a parte, tentando descobrir de onde vem o zumbido e por que algumas pessoas o ouvem enquanto outras não. Até agora, porém, ninguém conseguiu descobrir o que é. As teorias vão desde sinais de rádio próximos até a localização de uma corrente de jato, mas nenhuma delas é conclusiva. Você sempre pode ir até Taos por conta própria e ver se é uma das poucas pessoas que conseguem ouvir o zumbido constante. Ou pode ouvir essa simulação rápida aqui mesmo. Um aviso rápido, esse próximo mistério é um dos mais sombrios e assustadores de todo este vídeo. Em 1959, 10 jovens estudantes partiram para uma caminhada de 16 dias nas remotas montanhas russas, conhecidas como Montanha da Morte pelo povo indígena. 5 dias após o início da jornada, um dos excursionistas, Yuri Uden, precisou voltar devido a uma forte dor nas costas que o impossibilitou de continuar na viagem fisicamente exigente. E mal sabia ele que essa decisão acabaria salvando sua vida. Quando os outros não deram notícias na data prevista, uma equipe de busca foi enviada para encontrá-los. E até hoje, ainda é difícil acreditar no que eles encontraram. Eles conseguiram localizar os corpos dos 9 excursionistas, todos com ferimentos extremamente bizarros. Eles cortaram as barracas para sair e descer a montanha durante a noite. Alguns morreram de hipotermia, enquanto outros morreram devido a traumatismo contundente. E o que é realmente confuso é o estado em que eles estavam. Ferimentos que os investigadores não conseguiam explicar, como a ausência de globos oculares, línguas e lábios faltando, e o trauma contundente que eles sofreram foi descrito como equivalente ao de um acidente de carro. Mais estranho ainda, as poucas roupas encontradas tinham níveis anormalmente altos de radiação. As causas oficiais das mortes foram listadas como causas naturais, com teorias variando desde uma avalanche até um incêndio provocado pelo homem que os forçou a sair de suas barracas. As circunstâncias incomuns e as conclusões nada conclusivas fazem as pessoas se perguntarem se houve algum tipo de encobrimento e se o grupo de estudantes pode ter se deparado com um local secreto de testes de armas soviéticas.
Agora, uma nova teoria sugere que pode ter havido um lançamento fracassado de foguete russo que caiu perto dos excursionistas, liberando uma névoa de ácido nítrico. Nos anos seguintes, a cadeia de montanhas foi renomeada para a passagem Dyatlov em homenagem às vítimas, mas o que realmente aconteceu com elas continua sendo um mistério até hoje. Agora estamos entrando nos mistérios muito estranhos e obscuros por aí, e são esses que fazem as pessoas questionarem a própria natureza da realidade. O espaço é literalmente a maior coisa que existe, e é tão vazio e inexplorado que basicamente é uma fonte infinita de mistérios não resolvidos. E um dos mais intrigantes, e algo sobre o qual já falei muito aqui no canal, é o que ficou conhecido como o sinal WOW. Em 1977, pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio, no radiotelescópio Big Ear, estavam registrando ondas de rádio vindas do espaço sideral. Então, do nada, eles captaram um sinal incomum e incrivelmente forte vindo da constelação de Sagitário. O computador registrou o sinal como 6, EQUJ5, e ele era cerca de 30 vezes mais potente do que o ruído branco que eles normalmente captavam. Um desses pesquisadores, surpreso, apenas escreveu UAU ao lado do sinal, e foi assim que ele recebeu esse nome. Isso deixou o mundo científico em frenesi, e as pessoas imediatamente começaram a criar teorias para explicar de onde poderia vir um sinal tão poderoso. Explicações mais entediantes poderiam ser algo tão simples quanto detritos espaciais refletivos, mas é claro que aqueles com mentes mais criativas pensaram que poderia ter vindo de uma fonte artificial, como alienígenas. Hoje, cientistas logo descartam explicações alienígenas para outros fenômenos inexplicáveis. E é isso que torna o mistério do sinal WOW tão especial. Porque, embora não possamos afirmar com certeza que o sinal era definitivamente de origem alienígena, também não podemos confirmar que não era. Agora, quando se trata de outros fenômenos auditivos, imagine que você está nadando no oceano e, do nada, você ouve isto. Esse foi o Bloop, e foi uma das gravações subaquáticas mais assustadoras que já captamos. Até hoje, esse é o som subaquático mais alto que já registramos, captado por hidrofones a mais de 5.000 km de distância. Ele se originou em um local extremamente remoto do Pacífico Sul, mas para você ter uma ideia, se a fonte do Bloop tivesse vindo de Nova York, seria possível ouvi-lo no Reino Unido. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando a NOAA, que captou o som, confirmou que esse som não era de origem humana. Então, o que poderia ter produzido um som tão alto que viajou tão longe? E por que alguém como Christopher Fox, o ex-diretor da NOAA, estava dizendo isso? O som era estranhamente parecido com o tipo de chamado que você ouviria de outros animais marinhos, levando alguns dos pensadores mais excêntricos a imaginar que esse som poderia ter vindo de alguma criatura supermassiva, ainda não descoberta, parecida com uma baleia, talvez até provando que as lendas do Kraken são verdadeiras. Hoje, a NOAA acredita que o som provavelmente foi causado pelo deslocamento de calotas de gelo no fundo do mar, e não por um ser vivo, mas essa possibilidade continua existindo. E isso é apenas mais um lembrete de que você não tem medo do oceano profundo, mas sim do que pode estar escondido lá embaixo. Falando em lá embaixo, esta é a estrada de Bimini. E se você não sabe o que é, provavelmente pensaria que é algum tipo de estrada romana antiga que foi engolida pelo mar. Mas esse longo trecho de blocos de calcário que se estende pela ilha de Bimini Norte, nas Bahamas, é totalmente natural. É apenas uma coincidência que pareça uma estrada de verdade. Ou será que não? Veja, sua estrutura incrivelmente rígida e repetitiva faz as pessoas pensarem que não há como tudo isso ter se formado assim, por pura coincidência. Alguns acreditam que a estrada de Bimini é uma estrada literal, uma estrutura antiga que conectava uma civilização ou cidade perdida, ou talvez, só talvez, a lendária cidade perdida de Atlântida. Considerando que a datação por carbono indicou que a pedra tem cerca de 3.500 anos, sua idade corresponderia a uma civilização antiga da Idade do Ferro. E enquanto a maioria dos geólogos diz que se trata de uma formação natural de arenito de praia, o verdadeiro mistério é se alguma civilização humana antiga a modificou de alguma forma, porque as pedras da estrada de Bimini são tão precisamente cortadas e consistentes. Estamos chegando perto da base do iceberg aqui, e o último mistério deste nível é um dos mais estranhos de todo este vídeo. O ano é 1518 em Estrasburgo, quando de repente uma mulher sai para a rua e começa a se contorcer, girar e tremer silenciosamente. É um pouco estranho, mas nada muito fora do comum ainda. E segundo a lenda, a mulher nunca parou de dançar.
Não importava quantas bolhas ela tivesse ou o quanto estivesse cansada. Por dias sob o sol de verão, ela simplesmente continuou e continuou e continuou. No começo, as pessoas da vila dela olhavam horrorizadas, mas depois, um por um, seus vizinhos começaram a se juntar a ela. Primeiro foi o marido dela, depois mais pessoas da vila. Aqueles que se juntam têm expressões vazias. Alguns até gritam por ajuda enquanto dançam, incapazes de se controlar. É como algo saído de um filme de terror. E no auge, a praga da dança tinha mais de 400 pessoas dançando ao mesmo tempo, todas elas dançando como maníacos. As pessoas começaram a desmaiar de exaustão e até possivelmente morreram por causa dessa praga estranha. E o mais assustador é que ninguém faz ideia do que realmente causou isso. É um dos mistérios mais bizarros de toda a história. E um que nem sequer tem uma explicação convincente, além de que as pessoas simplesmente enlouqueceram um pouco. Então, se você não percebeu, agora estamos bem a fundo nisso. E esse próximo nível tem alguns mistérios muito obscuros que só alguns de vocês já ouviram falar. Como as cavernas Longzhou, quando em 1992, um grupo de fazendeiros chineses estava drenando lagoas perto de sua vila para conseguir mais terra. E quando a água foi retirada, eles encontraram uma série de cavernas subterrâneas. Estas são as 24 cavernas Longzhou e elas estão quase perfeitamente preservadas. Todas as cavernas são enormes, com pilares maciços de arenito e entalhes nas paredes que permaneceram quase completamente intactos, apesar de terem cerca de 2000 anos. E o que há de tão misterioso nelas é que a história chinesa é famosa por sua documentação detalhada, permitindo que historiadores identifiquem a qual imperador ou senhor da guerra pertencem certas ruínas em cada período. Mas as cavernas Longzhou são um mistério. Não sabemos quem as construiu, para que serviam, quem as possuía ou qualquer coisa sobre elas. Além de um poema do século XVII que as menciona aleatoriamente, os arqueólogos praticamente não têm nada com o que trabalhar. Sabemos apenas que estão muito bem preservadas, mas até acharmos mais relíquias que as citem, trabalhamos praticamente no escuro. Surpreendente que tenhamos chegado tão longe nesta lista sem nunca falar sobre OVNIs, mas finalmente temos um. Em 1967, o povo de Shag Harbor, na Nova Escócia, olhou para cima e viu algo brilhante cruzando o céu noturno. Um som de assobio ecoou, seguido por um grande estrondo. Testemunhas viram o objeto cair no porto e houve testemunhas mais do que suficientes para confirmar que não foi uma ilusão de ótica. Algo havia voado e caído na água, mas quando os barcos de resgate saíram para procurar sobreviventes, não encontraram nada. Nenhum destroço de avião, nenhum entulho, nenhum vestígio de bomba ou queda de meteoro. Nada, absolutamente nada. A Força Aérea não fazia ideia do que pensar sobre isso, simplesmente porque ninguém fazia ideia do que atingiu Shag Harbor naquela noite. E vou te dizer, esse é um dos poucos casos de OVNI que a Força Aérea Canadense realmente levou a sério. Continuando no tema dos mistérios luminosos no céu noturno em lugares remotos e frios, as luzes de Hesdalen são um dos meus mistérios favoritos de todos os tempos. Se algum dia você se encontrar na vila de Hesdalen, bem no meio do interior da Noruega, pode ver esse mistério inexplicável com seus próprios olhos. Essas são as luzes de Hesdalen, estranhas faixas de luz pura. Elas aparecem sobre a vila de vez em quando e assumem formas diferentes a cada vez. Às vezes elas simplesmente ficam paradas ali, outras vezes passam voando ou flutuam lentamente pelo céu. Não importa como, elas são sempre assustadoras e inquietantes. Ao contrário das auroras boreais, que já estudamos extensivamente, não fazemos ideia de como as luzes de Hesdalen surgiram ou como funcionam. Não existe uma explicação convincente. Elas simplesmente aparecem de vez em quando, como se tivessem sido invocadas pelos deuses nórdicos ou algo assim. Mesmo com todos os avanços da ciência moderna, às vezes a natureza ainda consegue nos deixar perplexos. Para aqueles de vocês que ainda estão comigo, agora estamos na base do iceberg. E esses últimos 3 são os mistérios mais perturbadores e estranhos que já abordei neste canal. Bem, primeiro temos o Skinwalker Ranch, e pelo nome já dá para perceber que vai ser algo assustador. Lá em Utah, existe uma faixa de terra chamada Skinwalker Ranch, nome que vem da mitologia Navajo sobre feiticeiros malignos que podiam mudar de forma e se transformar em animais. E esse nome perturbador é só um indicativo das coisas estranhas que as pessoas afirmam acontecer nesse lugar. Os proprietários da terra relataram ter visto animais bizarros rondando à noite e até afirmaram ter atirado no que pensaram ser um lobo, mesmo que as balas aparentemente não o tenham incomodado. E isso é só o começo. Exploradores, pesquisadores e visitantes relataram luzes deslumbrantes pairando no ar,
vozes sussurrando para eles à noite, aparelhos eletrônicos falhando do nada, até mesmo OVNIs voando acima deles. As histórias mais sangrentas incluem até o massacre aleatório de animais de criação sem explicação. E eles estavam sem uma gota de sangue. O rancho Skinwalker é assustador. Parece ser um verdadeiro palco de fenômenos horríveis e inexplicáveis que fazem as pessoas sair correndo. E não pretendo visitar esse lugar tão cedo, a menos que decida arriscar e fazer um vídeo investigando essas alegações por conta própria. Falando em outras histórias assustadoras, precisamos voltar bastante no tempo para a próxima, lá para o final dos anos 1500. Essa foi a primeira tentativa inglesa de criar uma colônia na América do Norte, na ilha de Roanoke, atual Carolina do Norte. Ela foi fundada por John Reed e era composta por 115 colonos que chegaram àquela terra estrangeira totalmente despreparados em relação a suprimentos. Quando perceberam o quão despreparados realmente estavam, imploraram ao seu líder que voltasse para a Inglaterra em busca de mais ferramentas, comida e reforços. Ele levou 3 anos para ir até a Inglaterra e voltar, e quando chegou, em vez de encontrar uma colônia próspera, encontrou-a completamente abandonada. Os habitantes de Roanoke haviam desaparecido, e a única evidência que deixaram para trás foi a palavra Croatoan, entalhada em uma paliçada de madeira. Por séculos, o mistério não resolvido mais antigo da América gerou teorias malucas, que vão desde ataques espanhóis até forças sobrenaturais, e até inspirou uma temporada inteira de American Horror Story. Como em muitos mistérios dessa lista, a tecnologia moderna recentemente nos deu nossa maior pista. Historiadores e arqueólogos agora concordam, em sua maioria, que os colonos não simplesmente desapareceram. A explicação mais provável é que eles se mudaram para a ilha de Croatoan e se assimilaram com o povo indígena, com relatos ingleses décadas depois descrevendo comunidades indígenas com estilo, ferramentas e tradições europeias, sugerindo que as duas culturas viveram lado a lado. E no fundo do iceberg inclui um mistério tão obscuro que duvido que a maioria de vocês já tenha ouvido falar. Isso aconteceu em Paris em 1901, quando 2 mulheres instruídas foram visitar o Palácio de Versalhes para fazer turismo. E enquanto caminhavam pelos jardins, relataram ter visto coisas incrivelmente estranhas. Como várias figuras vestidas com roupas estranhas que pareciam assustadoramente semelhantes às usadas pela classe dominante francesa na época da Revolução Francesa. As mulheres afirmaram ter visto um homem com um rosto horrível, cheio de marcas de varíola e pele escura, uma mulher em um vestido elegante com pele pálida e cabelos claros, e homens usando chapéus de 3 pontas em trajes majestosos. O mais assustador de tudo, o vento ao redor delas parou completamente. As árvores nem sequer farfalhavam. Como elas descreveram, parecia que o mundo todo prendeu a respiração de repente. E quando as mulheres conseguiram voltar pelos jardins até os outros visitantes, tudo voltou ao normal. Essas mulheres estavam convencidas de que tinham tropeçado em uma parte assombrada de Versalhes, onde as almas de Maria Antonieta e de outras figuras ainda estavam à espreita no reino dos vivos. Outros, animados, achavam que as mulheres poderiam ter encontrado viajantes do tempo. Mesmo assim, as mulheres ficaram tão assustadas que só falaram sobre o que viram ao voltar para a Inglaterra. Quando falaram sobre o assunto, escreveram relatos separados do que viram antes de comparar as anotações. Esses relatos inspiraram a imaginação de todos que os leram. Quem ou o que essas mulheres viram no jardim naquele dia? E embora o incidente tenha feito as pessoas comentarem, a comunidade científica não ficou convencida. A maioria atribuiu o ocorrido a um episódio alucinatório ou a histórias exageradas de 2 mulheres querendo causar alvoroço. Mas a minha explicação favorita é que essas 2 mulheres invadiram uma festa organizada por um dos poetas mais famosos e excêntricos de Paris, Robert de Montesquieu. O poeta era conhecido por organizar festas com trajes de época com seus amigos, chegando até a se vestir de mulher às vezes, e os jardins de Versalhes seriam um local perfeito para uma de suas festas. Então, em vez de terem encontrado fantasmas ou viajantes do tempo, as 2 mulheres podem simplesmente ter esbarrado com os foliões mais excêntricos de Paris se divertindo para valer.